Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Mais uma manhã que nós estamos aqui com todos vocês e hoje nós vamos finalizar o livro de 2 Crônicas. Hoje é um dia para você comemorar. Parabéns pela sua fé, você que está num desafio de ler a Bíblia em um ano. Nós vamos chegar lá com a graça e com a misericórdia de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 31, 32, 33, 34, 35 e 36. E nós vamos chegar lá, tá certo? Vamos fazer uma oração? Nosso Deus e amado Pai, eu venho pedir que o Senhor venha dirigir esse devocional. Eu te agradeço pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou. Eu te louvo, eu te agradeço por esta manhã, por estar aqui com essas pessoas maravilhosas que têm um desejo de ler e conhecer a tua vontade e a tua palavra. Meu Deus, eu coloco esse momento tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Aqui nós vamos falar acerca do capítulo 32, 31, né? Vamos falar aqui das reformas do rei Ezequias, que começaram dentro do templo, e as reformas, ela vai avançando, até chegar em toda a nação. No versículo 1 até o versículo 10, após aqui a celebração da Páscoa, que nós já lemos no capítulo 30, o versículo anterior, que havia anos e anos e anos que eles não celebravam mais a Páscoa, mas por meio das reformas religiosas de Ezequias, eles voltaram a celebrar a Páscoa. Então Ezequias aqui ele ordena a destruição de todos os lugares onde tinha cultos da idolatria. E aqui ainda vai que em Israel permanecia muitos lugares, muitos, que tinham a idolatria. Então, ele ordena que viesse destruir esses lugares. Então, a reforma religiosa não é apenas no templo, mas também fora do templo. E aqui ele vai estabelecer uma ordem, já que o templo foi aberto, ele vai estabelecer uma ordem para que as pessoas começassem a contribuir regularmente, continuamente. Porque quando você contribui com seus dízimos e com as suas ofertas, como está escrito aqui, regularmente, você está permitindo que as portas da casa de Deus venham se manter abertas. Então, isso aqui é algo glorioso. E através dos seus dízimos e das suas ofertas, como foi no passado, que o rei Ezequias ordenou o sustento dos sacerdotes e dos levitas. Então, aqui ele abriu as portas da casa de Deus, mas para que essa casa viesse se manter aberta, ele estabeleceu aquilo que Moisés havia ensinado, aquilo que Davi também nos ensinou, a ordem dos cultos, da contribuição. É isso mesmo, tudo tem um custo. Para a gente estar aqui no Tucuruvi, na Zona Norte, na Avenida Guapira, existe um custo muito alto. Por isso que eu sempre ensino vocês acerca dos dízimos, das ofertas, para que você seja um provedor da casa de Deus, para que as portas da casa de Deus venham se manter abertas. Então aqui, e algo glorioso, que o povo começou a trazer os seus dízimos e as suas ofertas para manter a casa aberta. Então havia um custo. Então eles traziam os seus dízimos e as suas ofertas, e as pessoas que estavam cuidando desta casa, que eram os sacerdotes, que eram os levitas, também tem um custo. Então eles vão dedicar essas ofertas aos sacerdotes e aos levitas. E agora eles vão ter o sustento. E agora eles podem dedicar mais e mais da sua vida. Uma vida completa para a obra de Deus. E nós, eu, como pastor da INVE, em breve nós vamos chegar lá também. Nós queremos dedicar nossa vida completa no altar. Essa é a nossa fé. Você crê nisso? Nós vamos chegar lá. Do versículo 11 até o versículo 19, diz as Escrituras Sagradas que ele organizou cultos
e o povo deu uma resposta positiva. E qual que foi a resposta positiva que o povo eles deram? A resposta positiva foi que o povo começou a trazer os seus dízimos e as suas ofertas. O povo, ele só precisava de um líder. E esse líder, diz a Bíblia, foi Ezequias. Então eles trouxeram em abundância as suas ofertas e os seus dízimos para manter a casa de Deus aberta. Talvez você está me acompanhando agora, você fala, pastor, eu nunca entendi acerca dos dízimos e das ofertas. E além de não entender, eu nunca ofertei, eu nunca dizimei. Nós vamos, no decorrer da leitura da Bíblia, até nesse ano inteiro de 2025, você vai aprender muito acerca de dízimo e da oferta. Mas uma das principais coisas é manter a casa de Deus aberta. Então, a casa de Deus e aquelas pessoas que faziam a obra de Deus, para que eles viessem se manter e manter também as suas famílias. Amém? No capítulo 32, fala aqui da invasão do rei da Síria e da fé do rei Ezequias. O Senaqueribe, ele afrontou Ezequias, mas Ezequias, ele se preparou. Do versículo 1 ao versículo 8, Ezequias se preparou fisicamente, espiritualmente, e ele começa a reforma na cidade. Fisicamente, espiritualmente, ele começa a encorajar o povo a confiar em Deus. Então, ele não só confia nas muralhas, ele não só se preparou fisicamente, mas aqui ele se preparou espiritualmente. Ele levou o povo a confiar, ele encorajou o povo de Deus. Isso aqui é algo glorioso. Então, aqui, do versículo 9 ao versículo 23, apesar da intimidação de Senaqueribe, da blasfêmia de Senaqueribe, Ezequias e o profeta Isaías, eles começam a orar. Eles foram para o templo, para a casa de Deus orar. E aqui, Ezequias, ele vai para a casa de Deus que estava sendo reaberta. Olha que coisa gloriosa. Como é importante, né? Ele reabriu a casa de Deus e agora, neste momento de crise, ele corre para a casa de Deus. E isso é o padrão. Isso se repete dia após dia, semana após semana, mês a mês, ano a ano. Isso se repete. Em momento de crise, a pessoa ela corre para onde? Para a casa de Deus. Mas que você venha correr para a casa de Deus e que nesse momento difícil que vai passar, que você venha permanecer. Então aqui Deus vai enviar um anjo e esse anjo ele vai destruir o exército assírio. Do versículo 24 ao versículo 33, ele termina e ele vai adoecer, ele coloca o rosto na parede, ele ora a Deus e Deus vai prolongar a sua vida por mais 15 anos, acrescentar por mais 15 anos. Olha o poder da oração, olha o poder do clamor. Que você que está me acompanhando, nunca deixe de orar, nunca deixe de clamar, porque é a chave da nossa vitória. No capítulo 33, fala aqui do rei Manassés. Então, esse rei aqui foi terrível na nação de Judá. Ele vai reinar 55 anos. Parece que quem não presta é terrível, né? Parece que vive até mais. Então, aqui ele vai reproduzir. Parece que um construía, outro destruía, um construía, outro destruía. Ele vai reconstruir a nação de Judá. Esse rei ele foi terrível, ele vai reproduzir a idolatria. Então ele começa tudo de novo, não só colocar a idolatria, mas também ele vai envolver o povo a praticar práticas terríveis, como feitiçaria, sacrifício humano, tudo isso Manassés ele vai fazer. Parece que ele estava querendo trazer a ira de Deus para a vida dele e para toda a nação. No versículo 10 do capítulo 33 ao versículo 17, ele é levado cativo. Ele é levado para o cativeiro pelos assírios. E aí ele vai se arrepender. Mas esse arrependimento, graças a Deus, é um arrependimento verdadeiro, profundo e real.
Então aqui ele vai se arrepender, ele volta a restaurar os cultos, ele remove toda a idolatria que ele provocou. Olha só que coisa gloriosa. Então ele vai fazer que o povo viesse renovar a sua aliança com Deus. Ele vai trazer do cativeiro, ele vai se arrepender depois que ele sai do cativeiro verdadeiramente. No versículo 18 até o versículo 25, Amon, que vai suceder o seu pai, né? Então ele reina, mas o reinado dele é mau. Então ele vai ser assassinado pelos próprios servos. Os próprios servos vão matar ele. Ele faz o que é mal. Então eu não posso colher coisas, eu não posso esperar coisas boas plantando coisas más. Então, se eu estou plantando coisas más, eu vou colher coisas ruins. Então, o proceder dele foi ruim, foi mal. Então, Amon aqui, ele vai desagradar o próprio Deus. Isso daqui é muito forte, isso daqui é glorioso. No capítulo 34, fala de Josias. Aí ele começa novamente todas as reformas religiosas. Olha só, o capítulo 34. Por que nós, no livro de 2 Crônicas, nós vamos aqui ouvir muito de reforma religiosa? Porque um andava certo, um andava errado. Um construía, o outro destruía. Um fazia certo, outro errado. Um construía, outro destruía. Por isso que fala das reformas religiosas. Então, enquanto um estava no caminho errado, sempre tinha que vir um no caminho certo, né? E fazer toda a reforma religiosa. E aqui Josias, que era um jovem, do versículo 1 ao versículo 7, ele vai purificar Judá. Purificar do que, pastor? Purificar Judá e Jerusalém de toda a idolatria, que foram anos e anos, né? Então ele vai destruir novamente os altares, ele vai renovar o compromisso do povo com a lei de Deus. Aqui nós estamos vendo aqui mais um rei que decide romper com a idolatria, que decide andar nos caminhos do Senhor, segundo a lei do livro que ele, quando estava reformando, ele achou o livro da lei. Lá no Pentateuco ele achou. Então ele fez tudo direitinho. Do versículo 8 ao versículo 28, durante a restauração do templo de Israel, em que ele estava restaurando, tirando toda a idolatria. Então aqui é muito forte que todo Israel vai se voltar para Deus, né? Eles vão, aqui do versículo 8, deixa eu ler para vocês aqui, do versículo 8 do capítulo 34, diz assim, olha que coisa gloriosa, que coisa extraordinária. No 18º ano do seu reinado, o fim de purificar o país, o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e governador da cidade, junto com Joá, filho de Aquistas, para restaurar o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Euquias a prata que havia sido trazida do templo de Deus, e que os porteiros, os levitas, haviam recolhido da oferta. O povo de Manassés e de Efraim e de todo remanescente de Israel, também de todo o povo de Judá e de Benjamim, os habitantes de Jerusalém. Amém? É muito forte, né? Então aqui o rei decide romper com a idolatria, decide andar nos caminhos do Senhor, segundo a lei de Deus, segundo a palavra dele, né? Então, durante a restauração do templo, toda vez que Israel ia para a idolatria, eles abandonaram o templo. Então, por isso que aqui, que durante a restauração do templo, ele encontrou o livro da lei. Então, a reforma de Josias é baseada no livro que ele achou, que eu creio que vocês leram aí, né? Aqui, o livro da lei, esse é a Bíblia deles, né? Aqui é o Pentateuco, escrito por Moisés. Por que eles estavam na idolatria? Eles viviam sem uma direção de Deus. E quando Josias ele achou aqui o livro
Então, ele rasgou as suas vestes, ele buscou uma orientação profética, e por causa de tudo aquilo que ele fez, Deus se voltou para ele. Então, isso daqui é algo muito glorioso. Ele se voltou. Israel, Judá, por causa das abominações, por causa dos pecados, da idolatria. Então, mas aqui Josias se humilhou e Deus vai ter misericórdia e vai prolongar o sofrimento do povo. Mais para frente que vai vir aí a justiça de Deus. Mas por conta de Josias ter se humilhado, Deus colocou a mão. No versículo aqui, 29 ao 33, então ele renovou a aliança com Deus, e o povo compromete a servir o Senhor e guardar os seus mandamentos. Então, todas as vezes que um rei se levantava para buscar a Deus, a nação ia junto. É muito forte. A nação ia junto, o povo ia junto, o povo ia na fé. Isso é glorioso. Estamos juntos também e vamos se voltar para Deus com toda a fé. Vamos para o capítulo 35? Nós já estamos terminando aqui o livro de 2 Crônicas. Então fala aqui da celebração de Josias, que é a festa mais importante, a celebração da Páscoa. Ele vai envolver todo o povo de Judá. Ele vai envolver todos os levitas e sacerdotes. Então aqui ele vai seguir fielmente as escrituras que ele encontrou, o livro da lei, né? Então não adianta apenas você que está aqui com a gente, você lê a Bíblia. Você não é abençoado pelaquilo que você lê. Você é abençoado quando você pratica a palavra de Deus. E quanto mais eu pratico a palavra de Deus, mais Deus ele vai me abençoar. Então, essa leitura da Bíblia aqui vai fazer a diferença, de fato e de verdade, se você praticar. No versículo 20 ao versículo 27, aqui agora após a Páscoa, Josias ele vai intervir quando o rei do Egito, o Neco, ele se levanta. Então o caminho da batalha contra os assírios, ele vai passar ali em Carquimir. Então Josias é ferido mortalmente e morre. Então aqui todo o povo de Judá e de Jerusalém vai se entristecer, porque ele fez a diferença. Josias foi um rei que fez a diferença, ele brilhou e o povo inteiro sentiu a morte de Josias. Vamos para o capítulo 36, glória a Deus, a queda de Judá. Eles foram levados pelo exílio. Lembra que o rei Josias, ele se humilhou e Deus deixou aí mais para frente o povo ser castigado. Então Josias morreu e aqui foi a queda de Judá e de Jerusalém. Caiu nas mãos de Nabucodonosor. Então aqui no capítulo 36 fala dos próximos reis, que foram Jeocás, que foi Joaquim, o rei de Judá também, né? O rei Joaquim, esse daqui é o rei Jeoaquim, e esse daqui é o rei Joaquim, e o rei de Zedequias. Esses foram os últimos reis de Judá, de Jerusalém. Então, aqui fala da queda, os últimos reis, e toda a nação foi levada cativa. Então, foram dois grupos, e eu creio que o primeiro grupo foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Todo o povo foi levado cativo. E o motivo da queda, o principal motivo da queda foi a idolatria, que o povo, eles viraram as costas para Deus. E essa foi a porta que entrou o pecado. E o salário do pecado é a morte. E isso é muito forte. No versículo 23, o Ciro assume, né? Ele vai declarar, a Babilônia vai cair por terra. E olha só o que está escrito aqui no versículo 23, para a gente encerrar o livro de 2 Crônicas, que diz assim: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, a Babilônia caiu por terra e a Pérsia permaneceu. E Ciro falou assim: o Senhor, ó Deus dos céus, deu todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para eles em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Então o povo, depois de muitos anos, de 70 anos,
eles voltaram para Jerusalém, o lugar aonde eles nunca deveriam ter saído. Então nós aprendemos aqui que nós temos que ter uma vida com Deus. E mais para frente aqui no livro de Jeremias, de Neemias, de Esdras, dos profetas, do profeta Ageu, Zacarias, nós vamos falar mais sobre a reconstrução de Judá e de Jerusalém. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Parabéns pela sua fé. E aqui finalizamos mais um livro da Bíblia e vamos para Esdras e vamos com toda a força. Um beijo no seu coração, que essa quarta-feira até aquilo que era para dar errado, que venha dar certo na sua vida. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque a revelação de Deus é progressiva e vai vir coisas melhores e maior para todos vocês aprenderem em Cristo Jesus. Então se inscreva no canal, para que todas as vezes que a gente entrar aqui, que venha ativar aí no seu celular, para que você venha nos acompanhar de segunda a sexta, das 6h30 às 7 da manhã. Um beijo no seu coração, Deus abençoe a sua vida e até mais.